gente tem a informação, né, Nelson, de um acidente de avião na Índia agora há pouco, com pelo menos 3 mortas. Essa é a informação que a gente tem. A gente vai acompanhar os detalhes agora. Pablo Ribeiro, já de plantão, que acompanha um pouco mais a apuração desse caso. Oi, Pablo, boa tarde. Oi, Thaís. Oi, Nelson. São as primeiras informações, Thaís. Um avião que seguia na rota de Dubai acabou fazendo um pouso de emergência em Calicut, cidade indiana. Essas são as primeiras imagens que começam a chegar à nossa redação, com aproximadamente 200 passageiros, 191 passageiros e mais os tripulantes. O avião se partiu em 2 na hora desse pouso de emergência. Segundo a imprensa local e também a imprensa europeia, há 3 mortos nesse acidente, que aconteceu por volta das 7 horas da noite no horário local. O avião, na hora do pouso de emergência, é que ele acabou se partindo e por isso houve um impacto grande. E essas 3 pessoas, segundo a imprensa local, volto a dizer, não é uma confirmação oficial por parte da companhia aérea ou até mesmo do governo indiano. Segundo a imprensa local, essas pessoas não resistiram aos ferimentos. Isso foi no estado de Kerala e a imprensa indiana começa a reportar imagens e também detalhes sobre esse acidente, que aconteceu há poucos minutos na região da Índia, que é uma região que a gente conhece, né, Thaís, que a gente sabe que tem um histórico de acidentes grandes naquela área, principalmente na hora de partida ou na chegada dos aviões. Então, esse avião que vinha de Dubai, né, e na chegada à Índia, um avião da Air India, chegando ali, sofreu esse acidente, se partiu, né, Pablo? Como você disse, em 2. Essa aeronave se partiu em 2 e acabou provocando, pelo menos até agora, informação ainda não oficial do governo, mas sim de imprensa local, de 3 mortes. 3 mortos e o avião teria se partido, Thaís, no impacto do solo por não conseguir colocar a tempo todos os equipamentos para funcionar. A gente não sabe se foi um problema de uma pane elétrica, por exemplo, no avião, na hora em que ele tentava, que os pilotos tentavam fazer essa manobra, ou se foi algum erro na hora de fazer esse pouso. Não há informações se o tempo estava ruim naquela área, se, por exemplo, chovia muito ou algo do tipo. Não é justamente o dia, a gente sabe que é a época de chuva naquela região, mas as imagens mostram que não havia, por exemplo, uma chuva forte naquele momento em que o avião acabou se partindo, o avião que saiu de Dubai em direção à região indiana e acabou se partindo ao tentar fazer um pouso de emergência. Calicut, que fica no oeste do país. Diga, Nelson. Se confirmar realmente essa questão do avião se partir, não será a primeira vez que um acidente como esse causa esse tipo de ruptura na aeronave. A gente mostrou há pouco tempo na Turquia, aconteceu isso com uma aeronave, e já havia acontecido isso também nos Estados Unidos. Então, essa questão chama a atenção das autoridades aéreas exatamente por conta do que pode ter acontecido em outras viagens, em outros pousos com esse tipo de aeronave, o que faz com que ela possa se partir dessa forma. Outros elementos podem ser trazidos à tona, ventos fortes, exatamente como disse o Pablo, uma chuva, e aí o piloto se atrapalha ali na questão do pouso por conta do peso, às vezes excessivo, da aeronave. Enfim, há vários elementos que podem trazer luz aí para se explicar uma situação como essa. Enfim, mas é mais um caso que acontece, a gente só não sabe se realmente essa ruptura, esse fato do avião se partir em 2 foi causado exatamente pelo pouso ou se ele se chocou também, ele pode ter se chocado com alguma coisa ali, com algum objeto na pista e a aeronave, então, algum tipo de torção fez com que ela pudesse partir, o que não é normal. Isso não, a aeronave ela suporta esse tipo de manejo, né, de uma maneira que a gente não faz ideia, né? Ela é testada para isso exatamente, mas a gente sabe que há fadiga de material, e o que a gente percebe ali é que pelo menos boa parte da fuselagem está intacta. Pelo menos é uma imagem ruim essa, né, Pablo e Thaís? A gente não consegue ter muitos detalhes, mas a gente percebe que pelo menos fogo assim à distância a gente não consegue perceber, não consegue visualizar. Os bombeiros jogam ali água exatamente para evitar, é uma água especial, com produtos especiais, exatamente para evitar qualquer tipo de explosão também. Se o avião vinha de Dubai para a Índia, é uma viagem mais ou menos ali de umas 8, 9 horas, chegando até quase 10 horas, depende do rumo que ela tomar. Então, provavelmente, quando ele estava chegando aí, ele já tinha uma quantidade de combustível bem menor
ou menor até, né? E isso evitaria que você pudesse ter uma explosão. Mas você tem gases nos tanques e que também podem trazer consequências bem desastrosas. Pablo, a gente falou de 3 mortos, 191 pessoas a bordo, pelo menos essas são as primeiras informações que a gente recebe. Já temos informação sobre feridos, alguns dados sobre esse assunto na imprensa local? Com relação aos mortos, Thaís, a imprensa local diz que um dos mortos é o piloto da aeronave. As informações que a gente tem são as seguintes, Nelson e Thaís. Era um voo da Air India Express, voo de número 1344, que saiu de Dubai para Calicut, ou seja, foi na hora do pouso que ele acabou se rompendo em 2 partes e foi por volta das 7h40 da noite no horário local. Nenhum incêndio foi reportado até o momento do pouso, ou seja, a aeronave não pegou fogo no ar, o motor não entrou em chamas no ar, segundo a imprensa local e também as agências de notícias que estão fazendo essa cobertura na Índia. 174 passageiros, os 2 pilotos e 5 tripulantes estavam nessa aeronave que acabou se partindo ao pousar no aeroporto de Calicut. Segundo o ministro do Interior da Índia, os hospitais da região foram todos mobilizados e há previsão de que hospitais do entorno também sejam mobilizados, segundo o ministro Amit Shah, que disse que foi um trágico acidente com a Air India Express, que acabou batendo em Kerala, o estado onde fica Calicut, no sudoeste indiano, no momento do rompimento por volta das 7h41 da noite. Ou seja, o que a gente sabe pela imprensa local e pelas agências de notícias é que não havia nenhum sinal de fogo na aeronave no momento em que ela acabou pousando. Diga, Thaís. Informação importante que a gente já começa a receber de agências internacionais, são de pelo menos 40 pessoas feridas nesse acidente, como você vem relatando, 3 pessoas morreram, incluindo um dos tripulantes, é a informação que chega, e esse avião teria derrapado na pista ao tentar fazer esse pouso e partindo em 2. Essa é a informação que a gente já confirma, então pelo menos 3 pessoas morreram nesse avião que levava 191 pessoas e desse total 40 aproximadamente feridos. A gente sabe que os trabalhos de resgate continuam por lá, hospitais também mobilizados, como disse o Pablo, autoridades da região também se manifestando e já mandando equipes de reforço para o local desse acidente que fica em Calicut, né, Pablo? Agora a confirmação, Thaís e Nelson, de que chovia forte no momento do acidente na região de Calicut. É época de monções naquela região da Índia, né, Nelson? A gente sabe que durante essa época do ano as chuvas são pesadas e duradouras e geram transtornos às pessoas com relação a desabrigados, desalojados, áreas que são inundadas e no momento chovia forte no momento do pouso por volta das 7h40 da noite no horário local indiano. Olha, é um 737, é um avião de certa forma de dimensões menores, né, pequenas. É um avião que não costuma ter esse tipo de problema, pelo menos os outros relatos eram aviões maiores, esses que eu acabei de comentar que aconteceu na Turquia, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos. Então era um 737, um avião para uma capacidade de mais ou menos uns 200 passageiros. E aí a questão é a seguinte, tentar entender realmente o que aconteceu, porque várias outras decolagens e aterrissagens acontecem sob forte chuva, né? Então pode ser que o piloto tenha tido algum problema aí no toque no chão e aconteceu esse acidente. Agora